Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Aqui é o Elian com 2 L's. Está começando mais um Meu Herói Pod, edição número 10, galera, episódio número 10. O que você acha de The Witch? Você já alimentou o seu bruxo hoje, o seu Witch favorito? Galera, é tudo sobre The Witch, essa série maravilhosa da Netflix. Estamos aqui com convidados especiais. Eu sou o Elian com 2 L's, tá bom? Vamos apresentar o nosso amigo Vinícius, primeiramente, nosso amigo Vinícius. Fala, guerreiros e guerreiras, tudo beleza, galera? Aqui é o Vini Miranda, ou Z, e o Elian ainda não decorou a música da série. Nosso amigo convidado especial, estamos aqui com o nosso escritor aqui da editora Quimera, Thiago Croft. Dá um alô para os seus fãs aí, Thiago. Olá, tudo bom, pessoal? É os crofteiros, né? Os seus fãs. Nossa, pelo músculo. Sim, galera, hoje eles estão aqui para falar... Crossfiteiros. Estamos hoje aqui para falar de um caso muito legal, uma série muito bacana, muito amada pelos fãs, principalmente pelos nossos amigos aqui. É The Witch, galera, o bruxeiro aí. O que você acha desse tema aí? Gostou? Então aproveita e manda seu dedo aí, escreve, manda seu poder, usa seu poder. Fala o que você está achando desse tema. Se você quer sugerir também outros temas, é só escrever aí, tudo bem? Hoje vai ser um papo rápido, né? Uma coisa bem dinâmica sobre The Witch. Dá um trocado pro Meu Herói Pod, dando um like aí e se inscrevendo no canal, valeu? É isso, galera. Então vamos começar aí. A partir de hoje a gente vai ter uma coisa muito legal, que é um compilado, né? Tudo sobre The Witch. A gente vai falar sobre o The Witch, a série, né? Principalmente. Os livros, vamos falar sobre os quadrinhos, né? Também quadrinhos também. Tem quadrinho não. Cara. Tem quadrinhos, tem os livros também. E dos games, galera. Fica ligado aí que é muito conteúdo pra você, para esse hype aí da terceira temporada que tá chegando. Show? Galera, então vamos começar então. The Witch, o Bruxeiro, é uma série amada pela Netflix. Estamos na segunda temporada. A gente pode começar já falando dessa temporada, da primeira temporada que rolou aí. O que você acha da primeira temporada? Thiago, o especialista aqui. Gostei, ela conseguiu apresentar, ela segue bem ali o livro, que assim, o livro é bem, são contos, então a série, algumas pessoas sentiram um pouco de confusão, porque ela não é cronológica, ela vai pra frente, pra trás, algumas pessoas sentiram um pouco de confusão, mas eu achei tranquilo e gostei da adaptação, gostei do Henry Cavill, fez muito bem o personagem, ele entrou bem, o tom de voz sem emoção dele, falando o principal fala dele é isso ficou bem legal e pecou um pouco na fria, né? Pecou um pouco na computação, principalmente no Dragão, mas conseguiu melhorar isso na segunda temporada. Ah, tá. Então, pra você... assim, já vou metendo logo a real. Qual a sua temporada favorita? Primeira ou segunda? Primeira. Show. E pra você, Vini, você acha que a primeira temporada é tão boa quanto a segunda? Quanto que é? Cara, eu também prefiro a primeira temporada. Eu acho que a primeira temporada ela eu acho que teve mais coração, eu acho, na hora de adaptar The Witcher. Eu gostei eu também acho que esse esquema de passagem do tempo diferente deixou. Eu mesmo fiquei um pouco confuso. É preciso prestar bastante atenção na narrativa e fazer um pequeno quebra-cabeça para entender o que se passa no passado, o que se passa no presente. Porque eles não dão não tem sei lá quantos anos atrás. Depois, não tem. Aí eu acho que foi meio proposital, a ideia aos poucos a gente vai descobrindo isso. A segunda temporada, vou confessar que assim, eu não lembro muito da segunda temporada, por mais que eu tenha assistido. Então eu achei a segunda temporada um pouco mais esquecível. A primeira me pegou mais. A segunda temporada é mais esquecível também, porque a Yennefer também sumiu. Ela foi uma personagem que ela não foi muito desenvolvida na segunda temporada, né? Mas ela só aparece basicamente ali no final. Mas assim, o que eu sei é que a segunda temporada é como se fosse uma preparação, né? É como se fosse aquele momento do livro que você precisa responder algumas perguntas e preparar para o ápice. Então, todo mundo acredita que a terceira temporada seja isso, né? Seja o ápice, não que seja o final da parada, mas que a segunda temporada foi mais uma preparação para esse ápice, né? Que vai acontecer na terceira temporada. Cara, eu assisti a primeira temporada. Eu gostei muito porque, tipo assim, na época criou-se um hype, mas todo mundo tava com um pé atrás, né? Porque adaptar um livro complicado, né? São quantos livros mesmo, total? São 7, depois saiu um oitavo, que é um prelúdio. Isso. E assim, a primeira temporada ela só adaptou o quê? Os 3 primeiros livros, não é isso? Não, só adaptou o primeiro livro, um pedacinho, alguma coisa do segundo, porque são contos, os 2 primeiros livros são muito contos. Ela foi retalhando, ele amarrando de uma forma que tivesse começo, meio e fim, porque eram histórias curtas.
Eram aventuras deles separadas. E aí ele conseguiu amarrar ele para criar uma linha narrativa. Tanto é que muito dos episódios... A estrutura da primeira temporada é até bem parecida com o primeiro livro. Cada episódio adaptando um a ponto. aventura da semana. Sim, mas assim, esses 3 livros foram adaptados até na segunda temporada ou foi só a primeira temporada que foi esses 3 livros? Não foram os 6 livros. A primeira temporada pegou o primeiro livro e alguma coisa do segundo. Teve uns 2 episódios que adaptou contos do segundo livro. Específicos. Porque assim, os 2 primeiros livros é um compilado de contos. A partir do terceiro livro, que já é uma novela mesmo com aquilo. Exato. Aí a primeira temporada, como ele falou, adaptou o primeiro livro praticamente como um todo e alguns contos do segundo livro. A segunda temporada já pegou um pouco dos contos do segundo livro e já entrou pro terceiro, né? Ah, entendi. Que é o sangue. Cara, aí falando sobre a série, né, eu achei a série muito interessante, assim, as cenas eram muito boas nessas cenas de ação, faltou acho que magia mesmo, que é o que eu gosto bastante no universo The Witcher, né? Que é aqueles efeitos, aqueles fogo mesmo, né? Porque assim, eu assisti a última animação ontem, eu vi que a animação ela tem muitas possibilidades, né? Tem mais possibilidades do que uma série, um live action. Live action é difícil pra caramba. Sim, mas a magia no mundo Witcher é bem restrita, bem controlada. Não é igual Warcraft, que tem magia a roda, assim, abundante. Né? Não, é bem tanto que a magia de fogo ela é restrita. A Yennefer ela é inibida, não, ela é penalizada, proibida. A magia de fogo é proibida, porque elas manipulam alguma coisa, mas de fogo é destrutiva. Então, assim, tem essa questão de não tem magia usando a dar com pau, assim. Eles fazem portagens, eles têm acesso a muita magia, mas a magia não é tão abundante ao Vale da Abundância. Mas eu acho que apesar do Witch, não, ele faz os sinais lá que são magias mais fracas. Então, isso que eu acho, porque acho que talvez tenha essa questão do dinheiro, né? No caso da produção. Eu acho que não tinha como fazer tanta magia assim. Sim. Aí eles pegaram pelo início. Ele faz, né? O tempo todo. Acho que cada episódio tem alguma coisa ali. É porque ele tem magia de fogo, mas acho que na série ele não fez ainda Ignis. Eu acho que não. Ele não fez ainda. Mas também tem a questão que também como a série, Ele obviamente efeitos práticos, né? não é só isso não, é até uma questão de adaptação do livro também, porque o livro mesmo fala que o Geralt ele não gosta tanto de usar magia, ele gosta de usar as habilidades de espada dele. Porque existem as escolas de bruxo, tem a escola do lobo, do urso, do gato, cada uma especializada num tipo. Ele é porradeiro. Ele prefere cair na porrada mesmo na moda antiga. Perfeito. E ele só usa magia quando é realmente necessário. Muita gente que reclamou, pelo menos isso que eu vejo, muita gente reclamou da falta de magia na série, eu acho que está acostumado também com os games, que os games você pode usar magia à vontade, faz parte da mecânica de acordo com a jogabilidade de cada jogador. É isso, cara. Eu acho que assim, eu gostei muito da personagem da Yennefer. Eu acho que é um personagem muito marcante. Depois de talvez eu acho que ela tem mais carisma assim do que o próprio The Witcher. Isso a série fez bem. Ela puxou lá a primeira temporada para poder apresentar personagens. Nos livros, cada livro apresenta um pouquinho da história dela. Então, no final do livro, você vai saber a história dela. Ali, não, na primeira temporada já e é uma história riquíssima. É uma personagem fortíssima. A história de origem da Yennefer, nos livros, ela não é contada no primeiro livro. Essa história ela é diluída entre os livros. Ela é bem diluída, bem diluída. Então, e assim, mas eu acho que foi muito rápida a mudança dela, assim, tipo, acho que poderia ter um tempo, assim, para ela poder sair, de deixar de ser corcunda, de ser feia e tal. Foi muito rápido, brusco, né? E aí aquela parte, assim, de ela ainda sofrendo, né? Me pegou muito, assim. Aí depois que ela virou pra gente, narrativamente passou muito tempo. É aquilo que a galera reclama, que rolou uma passagem de tempo, mas a série não deixa isso claro pro espectador. Não mostra sei lá, quantos anos depois. Mostra o Geralt na corte. Porque foram 3 histórias ao mesmo tempo, né? São 3 linhas. São 3 temporais. E mostra o tempo passando quando mostra pessoas envelhecendo. E assim, o fato do Geralt, por ser um bruxo, ele não envelhecer, ou ter um envelhecimento. Também faz magia e não envelhece. Pois são 2 personagens que têm envelhecimento meio retardado. Porque a linha temporal é fala em sutis. Nossa, você não envelhece nunca. Faz sentido. Tem um negocinho ali sutil. Essa pessoa o grande problema da atualidade. A pessoa assiste a coisa olhando a rede social. Então, um negocinho que você pisca, passou a informação, a pessoa dá aquela viajada. É verdade. Entendi. Então, eu acho que a gente falou aqui sobre o Henry Cavill, né? Eu acho que ele foi um grande fã, ele é um grande fã, e ele fez uma campanha, né, pra The Witch, assim, na época. Eu acho que, se eu não me engano, quando ele estreou, Game of Thrones estava em alta, então acho que era a forma da Netflix lutar, né, pelo esse público aí, né, que eu lembro que era
tipo, era uma briga, né? HBO com a HBO tava tão gigante, né? A Netflix com Witcher e a Amazon com Senhor dos Anéis, né? O Anéis de Poder. E antes do Senhor dos Anéis, a Amazon ainda tentou a sorte com Roda do Tempo. Mas não pegou. Mas a Roda do Tempo era boa. Todas as empresas queriam o seu próprio Game of Thrones, a verdade é essa. Exatamente. E a gente tem uma coisa muito similar também aqui na Editora Quimera, que é o seu universo, né? Que tem a ver também com o cenário de RPG. Inclusive, quando a gente lançou, tava na época de sair o Witcher e tal, a gente fez um talentinho de prestígio, que é uma forma de jogar, que é o Matador de Monstros, que é extremamente inspirado no Geralt. Então, é do Arcane, né? O Arcane Terra Plana, isso. Isso, Arcane Terra Plana. Mas assim, o que eu falo também é do próprio vampiro que você tem aí, que é o Vlad e o Vaxélia. Eu acho que tem muito a ver ali. Essa expansão, inclusive, que é o Blood Wine, ele chama Sangue e Vinho porque a região, que é um vinhedo inspirado na sul da França, Itália, então grandes vinhedos, e Blood porque está sendo atacado por vampiros. Então tem os tipos de vampiros, tem os vampiros mais monstruosos, como na capa aqui, e os vampiros menos monstruosos, como o Danny Rice, o próprio Drácula, né? O Drácula meio que permeia ali entre um e o outro. Mas depende da época e do humor dele, né? Mas é engraçado que eu não vejo qual o vampiro ali. Tem um personagem, deve aparecer na série, eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas eles existem no livro? Existe tinha um vampiro, não teve um vampiro que apareceu na série, não? Jurava que tinha. Não, aparece um doppelganger, um cara que se transforma em outra pessoa. Ah, sim. Ele copia. É engraçado isso, né? Porque... Mas tem vampiros tanto monstruosos como vampiros bonitos, pessoas e tal. Tem sim. Mas é engraçado, né? Regis, lembrei. Regis, o vampiro que é até amigo do Geralt. Entendi. É um universo riquíssimo, né, cara? O universo do The Witcher, ele tem muitas histórias, inclusive do primeiro livro, que algumas até foram pra série, que adaptam até contos de fadas. Sim. Aquela história do O Mal Menor, que da princesa lá, aquilo ali é uma adaptação As princesas trancadas, né? As princesas trancadas em torre, tem a Bela Fera. Isso aí foi pra série, né? Segunda temporada. A Branca de Neve, a menina Branca de Neve tem uma gangue de anões. É porque na série não botaram anões, mas no livro é uma gangue de anões. Ah, é? Ela é forte da madrasta e tal, e ela cria uma gangue de anões. A madrasta usa o espelho pra ver, aí vê um negócio lá e fica meio subentendido se ela mentiu ou não. Que é um velho. Não, mas aí tá, são vários contos de fadas ali entrosados, né, com a cultura da... Ele fez uma releitura dos contos de fadas, né, porque o autor é polonês, então tem toda aquela mítica do leste europeu. Aliás, eu tenho que falar uma coisa, que eu tô tentando até hoje falar o nome do autor, que eu não consigo falar. André Sapkowski. É André? É André... Como é que se pronuncia isso? Andrei Sapkowski. O J seria um I? Eu sempre falava André Sapkowski. Então, é igual o Red Sonja. O J você vira aí. Andrei Sapkowski. Ah, tá. Então, porque, tipo assim, nos vídeos que eu vejo sobre The Witcher, ninguém fala o nome do cara. A gente chama de Sapão. É o Sapão. O cara é brabo, tá? Ele controla bem a obra dele. Assim como o Witcher, né, galera? Que não existe, né? É o masculino. É o masculino de bruxa, né? No inglês lá, The Witch. Aí seria no Brasil como se fosse o bruxeiro, né? É porque o Witch é bruxo ou bruxa, não tem gênero. Aí o Witcher é como se fosse a profissão, que a profissão dele é ser um bruxo. Uhum. Aí e foi o termo criado. Pedreiro não existiu. Aí ele virou tipo bruxeiro, como a gente fala pedreiro, mas seria bruxo. Porque o bruxeiro é aquele que faz bruxaria. Sim, porque o Witcher, né, o bruxo, ele não é um bruxo de fato no feiticeiro. Clássico. Ele não é um feiticeiro, ele é um guerreiro com um certo conhecimento em magia e um metabolismo. Ele sofre mutações quando ele passa pela prova das ervas, que são os processos alquímicos que transforma ele em um mutante mesmo. Uhum. Tanto que ele tem uma longevidade, ele tem mais resistência, ele toma uns venenos, umas alquimistas que deixam ele mais forte, mais rápido, faz várias coisas. E assim, a maioria das pessoas morre. Ele é um mutante da Marvel ali na magia. Não é um mutante da Marvel que sofre uma mutação genética. Ele sofre uma mutação genética forçada, como o Capitão América. E basicamente seria o processo do Capitão América. Sim. Você falou aqui que existe outra adaptação lá em 2001, 2002. Teve o The Witcher da Netflix, não é a primeira tentativa de adaptar. Teve um filme polonês mesmo, lá em 2001, e esse filme depois ganhou uma continuação numa série de TV. Uhum. E é baixo orçamento, e também adapta o primeiro, e se não me engano o segundo livro também, não tenho certeza. Não deve ter nem na internet, não é isso? Se você procurar, você acha. YouTube acha. Se você procurar, você acha. Uhum. E assim, só durou uma temporada, se não me engano, com 13 episódios. Então, tipo...
É engraçado que, tipo assim, a Polônia, né, é interessante falar isso porque a Polônia agora tem o Tomek Basinski, né, que é o autor que é o diretor dos Cavaleiros do Zodíaco, do filme que se detesta, pode falar a verdade. Aliás, falando nisso, galera, a gente tem 2 podcasts, tá, sobre esse filme dos Cavaleiros do Zodíaco, é só procurar aí na nossa playlist. A gente falou tudo sobre o filme dos Cavaleiros do Zodíaco antes de estrear, e a gente foi assistir com o nosso amigo Vanderlei. Aí a gente fez 2 podcasts, um antes e um depois. Então, fica ligado aí na nosso podcast, tem aí na playlist, tá bom? O podcast é melhor que o filme, gente. Ah, não, isso com certeza. Não, isso não. Não tem como contestar. Agora pegou, eu não sei. Aí, não tem como contestar agora. Vai falar mal do próprio podcast. Então, galera, olha só. Fica com o podcast. Eu fico com o podcast. Mas olha só, o que eu tava falando pra você em off, galera, que o Tomek Basinski, que é o diretor dos Cavaleiros do Zodíaco, ele tem uma obra também ele tá ligado com The Witch, né? Pô, tá vendo? A Polônia ali, todo mundo pertinho, né, cara? É igual o Rio de Janeiro aqui. Cara, todo na Polônia, cara, ele é polonês também. The Witch virou referência, cara. O Geralt é cartão postal da Polônia. Então, olha isso. E Cavaleiro também vai ficar. Só que o que acontece? O diretor é o mesmo, né? E o Tomek Basinski, ele, né, que ele dirigiu o Cavaleiro do Zodíaco, ele dirigiu também a série do Lobo, né? No caso como é que é o nome da série? A Lenda do Lobo, que tá na Netflix. A animação, né? Não, ele é um produtor executivo. A Lenda do Lobo, ela é um prequel, né? Se passa antes da história do... Que eu assisti ontem, antes de vir pra cá. E assim, eu achei maravilhoso a Lenda. A gente pode até falar sobre É bem bom. A animação é bem boa. Eu gostei pra caramba também. A animação é mais exagerado, né? Porque ela puxa pro lado do mangá, né? Do anime. É mais exagerado. Sim. Os sinais são absurdos. Os sinais de bruxa não são absurdos como é daquele jeito. Ali, o sinal de fogo, por exemplo, faz assim um jatinho de fogo. Lá é um jatão de fogo. Ah, mas é isso que é maneiro. Mas não é. Eu detesto essa economia. É porque a fantasia do Witcher é uma... Eu gosto de ser um poder... Dark Fantasy, que chama. É a fantasia sombria. Então não é poder exagerado assim. É uma coisa mais contínua. Cara, quer ver uma coisa que eu odeio? Harry Potter. Aquela magia. Fala mal de Harry Potter aí, ó. Mas Harry Potter vão cair em cima de tudo. Mas Harry Potter é bem exagerado na magia. A magia de Harry Potter é horrível, gente. É uma varinha desse tamanho que tem galetinho assim. Compra briga com os Potterheads, não, cara. Pelo amor de Deus. Mais dislike. Não queria hater de mim, galera. Só do nosso amigo Thiago Croft aqui. A gente vai cortar essa parte mesmo? Não vou cortar, não. A gente vai fazer depois um podcast só. Sim, se você quer que a gente fale sobre Harry Potter, por gentileza, fala aí que a gente vai falar. Galera, o que eu falei, eu odeio a magia. Eu não falei que eu odeio o universo, não. Mas assim, agora... Eu gosto da autora também. Né? Mas assim, o negócio do The Witcher é que assim, ele, como falou, é um Dark Fantasy e ele foca muito mais na questão política do que na questão da fantasia em si, a questão do preconceito entre as raças. Então, e nesse meio tempo a gente vê o ponto de vista do bruxo, do Geralt especificamente. Então, tudo que a gente acompanha em The Witcher é sob o ponto de vista do Geralt. Por isso que também a gente não vê tanta exploração dos outros universos, da magia. É diferente da série. A série mostrou muito dentro dela da ordem, da magia, tá lá em... Como é que é o nome? Aretusa. Isso no Geralt não mostra, nos livros não mostra isso. Cita que existe as bruxas feiticeiras, né, as magas, encontram ele, conversam, mas não tem essa visão. Por isso que eu amei tanto a animação, porque, cara, foi recheado de efeitos, eles não economizaram em movimentos, a história é braba, as coisas acontecem mesmo de verdade. O terceiro ato foi bem corrido, eu acho, mas assim, em geral, cara, eu amei a personagem. Eles quebraram totalmente a ideia do, tipo assim, quando você vai vendo uma coisa, você sabe, não, eles já vão seguir por esse ritmo. E eles não quebravam totalmente, tanto que quando a menina que ele é apaixonado, não vou falar muito spoiler, mas que ele se apaixona, ela passa o tempo, você nem percebe, ela já parece já velha, né? Não velha, uma senhora. E eu falei, cara, eles vão pro óbvio, eles vão deixar, vão criar um clima entre uma menina nova e o cara que aparentemente é novo, né? Não, eles foram mesmo justamente no contrário, colocaram um cara lá, um bruxo gay, né? Que eu achei muito interessante isso. E cara, eles quebraram justamente esse paradigma, assim, colocaram um universo lá de... sei lá, cara, eu acho que é uma animação que ela quebra o padrão da indústria ali, né? Do politicamente correto e tal. Mas eu acho que a franquia inteira faz isso. Sim. A franquia inteira faz isso. Nos livros, nos jogos. Mas na série eu não me lembro de ter personagem homossexual. Homoafetivo teve lá? Em The Witcher?
Mas na animação teve. O mais próximo disso foi o Doppelganger, que ele é bem afetado, mas não chega a mostrar ele na relação. Na animação fala, inclusive, que um transou com o outro lá. Mas no livro e na série tem. Então. Mas eu nem tava falando nesse sentido, eu tava falando no sentido legal de sair do óbvio. Sim. De sair do óbvio, tipo, os personagens nem sempre têm finais felizes. Uhum. A mocinha nem sempre é salva. Uhum. Entendeu? A princesa nem sempre vai ficar com o príncipe. E essas coisas assim. The Witch, ele quebra esse padrão. Sim. Tem uma fala do Geralt, não sei se no livro onde é que é, vocês não precisam de um herói, vocês precisam de um profissional. Que é a profissão dele. E assim, as histórias são muito puxadas para a questão de forte, né? Não são histórias fracas, assim, tipo, são histórias marcantes, assim, né? Tipo, sempre tem alguma coisa que fez o personagem mudar. No caso da animação, fala sobre como é que é o personagem? Vesemir, que é o passado dele, né? Porque na segunda temporada já entra com ele já adulto, né? E na animação mostra ele já e se não me engano foi a no primeira vez auge que da exploraram. parada, né? Sim, Foi a primeira vez que exploraram. E gostei muito. Nos jogos tem muitas de escolhas. Não necessariamente a melhor escolha que você vai ter uma consequência boa. Às vezes tem uma escolha que é boa, mas que vai ter um desastre, chacina de cidade inteira, crianças morrendo, então ele pesa bem isso, assim, é bem forte. Sim. E essa temporada agora, a terceira, eu acho que vai ser bem braba também, porque já mostram o Henry Cavill cortando o pescoço do cara ali, eu acho que acho que é até difícil pra Globo mostrar aquilo, né? Se um dia tiver ir pra tem que passar depois das novelas aí, porque não dá pra assistir. E indo a gente já vai. Antes de entrar pra terceira temporada, eu acho legal falar um pouco daquela série que ninguém gostou, que é o The Witcher, a Origem. A Origem, né? Temos 3 minutos pra falar sobre a Origem e acabou. Ela poderia ser do melhor? Precisava dela? Não. Poderia ser do melhor? Poderia, que é bem esquecível. Você vê o que você lembra dela. É interessante, cria algumas amarras, o que acontece ali vai amarrar lá na terceira temporada do que acontece ali, mas é dispensável. É dispensável, uma aventurinha assim legalzinha, mas eu fico com dó por causa da Michelle Yeoh, né? Ela tá envolvida, cara, e ela é tão incrível. Ela é muito boa. Uma coisa que eu vi que essa série, eu não vi a série ainda, essa série da Origem, mas eu vi que, pelo que me falaram, ela se passa durante a conjunção das esferas, é verdade? Lá no início da era. Então ela é canônica? Não que ela seja canônica, o evento que ela se passa é canônico. Ela é canônica pra série, né? Pra série da Netflix, pro universo assim, não necessariamente. A conjunção aconteceu. O que é a conjunção? O mundo ali era dos elfos. Era isso, era elfos e tal. E acontece a conjunção que puxa de várias realidades, pessoas, e aí surgem anões, surgem humanos, então as pessoas estão juntam ali porque vieram de outros mundos. Essa é a conjunção. O multiverso existe em The Witcher. Viu? O multiverso já é coisa corriqueira. Existe. Depois não tiver spoiler, dá pra falar mais sobre o multiverso no Witcher. E fala sobre o seu vampiro. Acabou a série dele? Não, inclusive esse ano a gente está para lançar mais um livro que é a continuação direta de Axélia, mas não exatamente precisa ter lido Axélia para entender uma história de um personagem que ele surge na Axélia e tem a história dele contada, que é Augustus, o legado vampírico. Sim, fica ligado aí, galera. Então estamos chegando ao primeiro, o final desse primeiro bloco já. A gente não vai falar sobre a terceira temporada, não. Claro que vai falar, fica aí, segura aí pra você ver. No próximo bloco a gente vai falar sobre a terceira temporada, sobre por que o Henry Cavill não vai voltar, quem vai substituir sou eu ou sou o Liam Hemsworth, né? Então vamos saber as tretas aí. Liam Hemsworth com 2 L's. Esse seria o próximo The Witch, galera. Fica ligado aí, tá bom? No próximo bloco a gente vai voltar mais com o Thiago Croft aqui, que vai falar sobre a obra dele, e o nosso Vini Miranda aí, a especialista da casa, tá bom? Fica ligado no próximo bloco do Meu Herói Pod. Volta já. Vamos alimentar nossos bruxos primeiro. Vamos alimentar. Já deu 30 minutos já? Versão brasileira. Fala aí, galera, tudo bom? Wanderlei Sadraque aqui da Editora Quimera. E hoje podcast falando sobre The Witcher. Então a gente está aqui com o nosso convidado especial, Thiago Croft, nosso autor da casa aqui, ó. Pessoal, tudo bom? Tá bom? E Thiago, fala um pouquinho aqui do nosso lançamento que tá chegando. Vai lançar aqui, ó. Rumo Inexplorado, Tesouro Perdido da Amazônia, uma história que se passa totalmente no Brasil, a pegada assim, bem Indiana Jones, com aventura, com tiroteio, muita informação, cultura e mitologia, né, nosso folclore brasileiro.
E é isso. Em breve, nas livrarias, a gente vai estar fazendo o lançamento na Travessa. E o Thiago já é autor aqui da casa e tem bastante coisa aqui. Ó, Vlad, lançado quando, Thiago? Sei, foi 2016. Axélia também, lançado também. 2017. E como a gente tá falando de The Witcher, tá falando aqui de um personagem que já virou, né, saiu dos livros, foi pra tela, já virou game. Em suma, temos aqui também o lançamento do Thiago, mais um outro autor, né, um amigo nosso. Marconi Cabeça. O Marconi. Ó. Cenário de RPG, Arcana Terra Plana, cenário que usa o D20 System, que você pode criar milhões e milhares de personagens, inclusive o Geralt de Rivia no seu personagem de RPG. Então é isso, gente. Querendo conhecer um pouquinho desse trabalho do Thiago, basta acessar o site da Editora Quimera lá. Editora Quimera, Quimera com K, tá? editoraquimera.com. Vai lá e, ó, saboreie esse material fabuloso aqui do Thiago. E detalhe, tá? Eu sou suspeito pra dizer, mas isso aqui vai virar uma série bacana e vai dar, ó, vai dar Oscar, hein? Se liga, hein? Fala, meus heróis e heroínas, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui nesse bloco para falar sobre The Witcher, os Witcheiros aqui conosco, tá bom? Vamos voltar ao assunto de hoje, que é a terceira temporada de The Witcher. O que a gente espera da terceira temporada de The Witcher, tá bom? O futuro, né? Será que o Liam Hemsworth vai dar conta do Henry Cavill aí? Como é que vai ser o futuro do Henry Cavill pós isso, né? E é isso, galera. Vamos voltar falando sobre o Meu Herói Pode, porque aqui Meu Herói Pode... O seu bruxo pode também. E o nosso Thiago Croft aqui está de volta, galera, para falar sobre o universo The Witcher, porque ele é um cara que entende da parada, ele é um escritor da Editora Quimera aqui. Inclusive, cara, me responde aí, você acha que, tipo assim, quanto tempo demorou para você fazer esse livro aqui? Esse foi o livro mais rápido que eu escrevi, foi em 3 meses, mais ou menos. Mas assim, tava com a ideia dele já há bastante tempo, e aí quando saiu tudo de uma vez. Rumo ao Explorado, né? Tesouro Perdido na Amazônia. Aliás, tá tudo em alto aqui, né? Galera, isso aqui é Thiago Croft, eu chamo os amigos dele, né? Os fãs dele, os leitores que ele chama. Ele são leitores. Eu chamo de crofteiros, né? Porque a gente tem a mania de colocar o nome dos nossos fãs disso, né? São os meus fãs, são os meus heróis e heroínas, né? Como é que se chama os seus fãs? Cara, não tem nome não. Na vinheta eu fala meus guerreiros e guerreiras. Guerreiros e guerreiras. Por causa da proposta inicial do Z Games, que é falar de jogos de luta, né? Então, aí. Guerreiros e guerreiras. E os fãs de Henry Cavill são o quê? Caviteiros? Quem é fã de The Witcher? Witcheiros? Horrível. Bora falar da série, gente? Bora falar da série? Galera, então vamos lá, terceira temporada, estamos aí. Por que a gente pode falar sobre a terceira temporada? Você acha que Liam Hemsworth vai dar conta aí? Você acha que ele vai receber muito hate? Não, na terceira temporada vai estar com o Henry Cavill ainda. A primeira e a segunda parte, só na quarta temporada que o Chris entra. Então, a terceira temporada vai ser a despedida do Henry Cavill no papel de Geralt. Eu acho que ele vai entregar bem, ele entrega bem o Geralt nas 2 primeiras temporadas. Ele ama o personagem, ele ama esse universo, né? Então... inclusive, antes de a gente encerrar o primeiro bloco, a gente estava falando sobre essa ideia, né? Que, tipo, quando entra o fã e quando entra o ator. No caso do Henry Cavill, ele sempre foi fã antes de fazer a série. E aí, ele vai sair da série, já é notório, todo mundo sabe. Mas por que ele saiu, né? Eu acho que... Por que você acha que ele saiu, realmente? Porque não foi por causa do Superman, né? Todo mundo achava por causa da coincidência da época, né? Ele anunciou que iria voltar pro Superman, logo depois anunciou a saída dele da série. Sim. E logo depois anunciaram que ele não vai ser o Superman e ele ficou sem os 2 papéis. Mas teve também questão de diferença criativa dele com a produtora, que eu não me lembro o nome dela agora, de que ter mudanças, de ter adaptações, e ele era muito contra isso, ele queria ser bem fiel ao livro. E teve muita mudança na segunda temporada em relação à primeira, teve muita mudança. E aí eu acho que seja mais por conta de diferenças criativas do que por agenda. Porque assim, o Henry Cavill, uma coisa que já foi confirmado é que o Henry Cavill é muito nerd. Muito. Ele já falou que ele quase perdeu o papel do Superman porque estava jogando, acho que o World of Warcraft. Sim. Ele não queria, ele estava jogando o WoW, não atendeu o telefone. Não queria atender o telefone, e aí ele atendeu, era o convite para ser o Superman. Entendeu? E tipo, eu acredito muito nessa história lá, nessa justificativa que estão dando, que o Henry Cavill ele estava batendo de frente, ele estava vendo que as coisas estavam ficando diferentes, ele não gostava, não rolou a concordância, ele preferiu sair. Então ele é aquele fã chato, né? Aquele que gosta tanto da série que seja a retratação final fiel ao que você está lendo, que está se propondo e tal. Mas você acha que isso, de certa forma, no certo limita? Porque quem leu o livro não vai querer ver a série.
Tipo assim, eu já sei o que vai acontecer. Vai ficar tão óbvio que ele não vai querer mais, tipo, já sei que o... Depende, você pega o Senhor dos Anéis, pra mim a melhor adaptação já feita. É bem fiel, tem muita adaptação, mas é bem fiel. Você lê o livro, você vê o filme, você consegue ter duas experiências diferentes. Mas você não tem uma surpresa, né? Não, eu enxergo de uma forma, por exemplo, como o livro a gente só tá lendo, e então as cenas estão muito na nossa mente, a graça de ver uma adaptação, seja para animação, seja para filme, é a gente poder ver o que a gente leu sendo assim, traduzido em imagens. Sim. Então eu acho que a maior graça é essa. Claro que sempre tem mudanças, porque livro geralmente é muito extenso, é muito apegado aos detalhes e filme. Por mais que faça igual, a sua cabeça não é mesmo do diretor, do produtor. Então, às vezes parece, nossa, foi igual eu imaginei. Então, não, eu imaginei mais ou menos assim. Então... Sim, então eu acho que a graça é maior essa. E mesmo porque são mídias diferentes. Então sempre vai ter aquela pessoa que não vai ler e que não lê os livros e vai se surpreender da mesma forma. Ou que pode começar pelo filme e querer depois ir pro livro, pro jogo, o que seja. Uma mídia puxa o outro. Eu acho que também entra em questão aí a questão do interesse financeiro, né? Porque quem é o escritor, às vezes ele não quer que outras pessoas criem, né, outras coisas que fora ele. Por exemplo, no The Witcher tem os games que a gente vai falar em seguida. O autor não considera canônico as histórias que são feitas pelo game, né? Mas isso também entra na questão do autor não ter, ele não ter levado fé na mídia, na mídia dos videogames. Isso gerou uma treta aí, até judicial entre a CD Projekt e o autor lá que tá repercutindo, acho que tá repercutindo até hoje. E acabou que hoje os livros são tão famosos como são muito, não só, mas muito por causa dos jogos, porque o jogo, ele abrange uma mídia muito maior. Eu mesmo conheci The Witcher pelos jogos depois que eu fui conhecendo os livros e tal. Conheci os primeiros 2 jogos, eu sabia que tinha um livro e tal, e logo depois saiu o 3º jogo e já anunciou série. Então, mas o que eu falo em questão financeira é que, por exemplo, para uma empresa que invista, né, que investe no produto, se tem um produto que é igual ao outro, não é interessante, porque você não vai criar outra coisa, né? Por exemplo, que eu falo assim na visão, né? Se a Netflix ela tem uma série que é igual ao livro, para a editora talvez não seja interessante, porque mas não é ser igual, é respeitar a obra original. Depois que você muda aquilo, você só colocou o nome, é outra coisa. Se você tivesse um outro nome, poderia ser muito bem ser uma outra coisa. Mas eu, por exemplo, eu sou o tipo de cara que eu penso diferente. Por exemplo, no caso do Caçador de Pipas, uma coisa que me impactou muito. Eu vi o livro, e assim, o livro é infinitamente melhor que o filme. Mas o filme é tão bom também. Só que você fica assim, caramba, parece que... Porque o livro é uma coisa que você cria na sua mente. É diferente do que você vai ver na série, como você acabou de dizer. Sim. A visão do que de cada pessoa é única. Que nem a IA, né? A IA ela tem cada coisa que ela cria nova, é igual a nossa mente. Então, por exemplo, a visão que o diretor fez foi tão boa quanto o livro. Mas eu sei que a visão do livro é só minha. Entendeu? Sim, é uma coisa meio complexa, porque também eu não sou nada contra a adaptação, desde que respeite a obra original e faça direito. Porque, por exemplo, eu não vou gostar, por exemplo, se transformarem o Geralt num cara baixinho, de cabelo preto, porque o cabelo branco faz parte do cerne do personagem. Carismático. Tipo, botar ele de olho azul, sendo que o olho amarelo com aspecto de tigre é a característica dos bruxos. Então é apego aos detalhes. Com relação à história, aí eu não sei, a gente não sabe exatamente o que o Henry Cavill discordou dos produtores pra fazer ele resolver sair. Não, ele é desse fã chato. Entendeu? Tipo assim, cara, mas não tá seguindo exatamente. Porque o que acontece? O que eu tô reparando é assim, e eu tava lendo sua matéria sobre isso, é que eles querem se distanciar um pouco dos filmes, dos livros. Igual fizeram com o Game of Thrones. E a gente sabe que o Game of Thrones deu mal, né? No final ali, mudou o problema que acabou... Não, o problema do Game of Thrones foi outro. O problema do Game of Thrones é que ele chegou no final, ele ultrapassou os livros. As 2 últimas temporadas foi feita baseando em esboço do livro. E o resto foi liberdade criativa dos roteiristas. E aí desandou. Mas era consultado pelo autor. Mas mesmo assim, não tinha material mas não tinha por onde se basear. A questão é essa, entendeu? Eles desandaram, tá? O George Martin. Mas o George Martin já tem tudo escrito que ele falou. Já tem tudo escrito. Ele tem a ideia, mas os livros não estão escritos. Ele tá escrevendo ainda. Saiu, acabou, já tem o quê? Uns 3, 4, 5 anos que Game of Thrones acabou e o livro ainda não saiu. Porque ele é perfeccionista, ele quer que o livro esteja 100% perfeito. Mas assim, o problema é a série Game of Thrones alcançou o livro e ultrapassou o livro. Mesmo antes de ultrapassar, depois da 3ª, 4ª temporada, ele já começou a modificar bastante, mudou bem em relação aos livros. E acho que o Witcher está seguindo o mesmo caminho. Ele está distanciando, mudando mais, e acho que aí surge a diferença criativa entre o autor com os seus roteiristas e produtores. Talvez seja até por conta de críticas das 2 primeiras temporadas. Talvez eles queiram
tornar algo até mais parecido com jogos, que é uma mídia mais popular e tal, que muita gente acha, inclusive, que The Witcher surgiu nos games e depois virou livro. Quando é o contrário. Cara, antes de ir para os games, vamos falar sobre os livros. Assim, a gente já viu alguns livros, né? Aqui, inclusive, galera, tá vendo? A gente não tá ganhando nada para falar sobre esses livros, tá? Aliás, quem quiser nos apoiar aí, fica a dica, tá? Os livros são 7, né? Que você falou, são 7 livros. Tem o 93, O Último Desejo, A Espada do Destino. 7 livros e depois sai um prelúdio. O Último Desejo, A Espada do Destino, Sangue dos Elfos, Tempo de Desprezo, Batismo de Fogo, A Torre da Andorinha, A Dama no Lago e o Tempo de Tempestade. Só um adendo, a Senhora do Lago aqui no Brasil, algumas edições saíram parte 1, parte 2. Pode ser que a pessoa ache, são 8 livros. Não, saiu parte 1, parte 2. Inclusive tem parte 1, parte 2. Esse A Dama no Lago, ele não tem a ver com o filme, com a animação do Lobo, a Lenda do Lobo? Não. Porque tem é muito forte essa questão do lago, a mulher. Porque faz parte do universo. Porque faz parte do universo. Ela fala que o sonho dela. Lembra lá no primeiro blog, a gente ia falar sobre o multiverso. Sim. Então, tem muito mais a ver com as brumas de Avalon do que com. É o Arthur. Exatamente. Entendi. Tem isso também. É porque eu tô falando da animação que eu tô apaixonado pela animação, realmente eu gostei muito. É a mesma animação do Castlevania, né? Castlevania, né? Que é muito boa. Que é muito produtores, que é excelente. A gente já pode passar pro game, né? O game, cara, você já jogou os games? Eu não tenho essa oportunidade de jogar game, eu amo game, mas eu não tenho PlayStation. Eu tenho os 3 jogos, conheci pelo terceiro, o The Witcher 3, que tá aqui, que se tornou o game mais popular, foi o game que tornou a franquia mainstream praticamente. Sim, porque ele era bem exclusivo de PC, então quem jogasse em PC... O primeiro é exclusivo de PC até hoje. Aliás, os livros, eles têm ilustrações? Ou é só ler texto mesmo? Só texto, inclusive esse que tem com a capa assim é a capa do jogo, porque a capa original dele é uma ilustração nada a ver com o jogo. Inclusive eu acho a capa original melhor, porque ele ilustra melhor o que tem no livro. As capas agora... Aí são conceitos do jogo. As capas que agora... que é esse padrão, é só isso, é o Geralt em todas as capas, sendo que o Geralt, eu acho que ele só aparece no primeiro livro. Na série dos livros, o Geralt ele é o foco nos 2 primeiros livros. Depois, a Ciri ganha o protagonismo assim, absurdo. O Geralt meio que fica, não é que fica de escanteio, mas ele fica como o narrador observador. Entendi. As coisas são contadas a partir dele, mas o foco está todo na Ciri, porque ela é a criança destinada e tudo mais. Entendi. Então ela tem a profecia sobre ela, então. Sim. Acho que a terceira temporada vai também entrar nessa... Vai focar bem nisso, porque a Caçada Selvagem, que surgiu no terceiro jogo, já apareceu ali na segunda temporada, então o foco já vai partir daí. Se não me engano, o último livro ele aborda muito isso da Caçada Selvagem indo atrás deles, e no final tem o plot, que inclusive o primeiro livro, o primeiro game, a história do game é uma continuação desse último livro. Que eles fizeram como se fosse para ser canônico, mas o Sapão não quer. Sapão. Sapão é o nome do Sapowski, galera, que ninguém consegue falar. É o Sapão. É o polonês lá, que todo mundo fala. Andrei Sapowski. Mas nos vídeos fala o polonês lá. Mas eu acho assim, o principal motivo disso é que assim, a CD Projekt Red, que é a empresa que faz os jogos de The Witcher, eles queriam fazer, eles são poloneses, eles queriam fazer The Witcher. Chamaram o cara, falaram, tô querendo fazer um jogo aqui, só que até então eles não tinham currículo nenhum, o CD Projekt Red não fazia jogo, tanto que o primeiro game do The Witcher, ele foi publicado pela Atari, não foi nem por eles. Então, foi em 2007, né? Se não me engano foi 2007, o primeiro The Witcher. Aí, só que o Andrei Sapkowski, pelo que falo, pelo que eu li na internet e tal, o cara não se ligava em videogame, ele não levava fé que ia fazer sucesso, então o cara, faz um joguinho aí. Paga aqui 500 moedinhas, eu não sei qual é a moeda da Polônia. Não fez contrato. 500 euros. Só que o jogo vendeu milhões e ele assim, fizeram dinheiro aí no meu negócio e não recebi tanto assim por isso. Aí daí que veio a problemática. Aí veio a treta. Dinheiro sempre manda. Aí resultado, a CD Projekt Red fez uma trilogia de jogos de RPG com muita história que teoricamente continua os livros, só que por conta dele não concordar com o que foi feito, o autor ele não considera a história dos games canônicos. Inclusive ele já até falou uma vez que ele pretende em algum momento lançar um novo livro que se passa depois desse último aí, e ele não pretende considerar as histórias dos jogos. E você, como o cara que viu as histórias, são interessantes do game? Cara, eu gosto, achei bem legal. As histórias são muito boas. Que respeita. A jogabilidade do primeiro é péssima, é muito ruim. Totalmente datada. É muito ruim. Do segundo não, o segundo já melhora, o terceiro eu acho
acho fenomenal. Você sabe que eu confundia The Witcher assim, com o visual do Assassin's Creed? Assassin's Creed parece mais que Skyrim. Não, Mas assim, e assim, o que eu ia perguntar, eu esqueci de perguntar é o seguinte: o visual do game é muito próximo da série. Da série é muito próximo. O game veio antes, bem antes. Sim, mas a série, o visual, ele é inspirado no game? Não. Eles tentaram distanciar na primeira temporada, principalmente na segunda, eles viram que os fãs reclamaram e começaram a aproximar mais. Sim. E talvez na terceira aproxime mais ainda. Um exemplo disso game? Um exemplo disso, que a galera ficou meio mal acostumada justamente com The Witcher 3, por exemplo, o Geralt, nos jogos, ele tem muitas cicatrizes, coisa que nos livros não tem. Mesmo porque os bruxos têm um fator de cura. E outra coisa que é uma característica do Geralt, o Geralt nos livros, ele odeia a barba. Ele fala que gosta, que ele não gosta, ele sempre faz, e no jogo dá a opção de você ficar fazendo a barba, porque a barba dele cresce e pode lá e tirar. É uma mecânica bem maneira, essa parada da barba crescer sozinha, foi revolucionária na época, se não me engano, o The Witcher 3 foi pioneiro nisso aí. Depois muda o corte de cabelo. Mas isso ele é mudando durante o game, é isso? Você deixa a barba cresce sozinha e depois você vai num barbeiro e pede pra cortar. Aí você pode fazer o cabelo também, muda o tipo de cabelo dele. Só que isso é exclusivo do The Witcher 3, né? Nem no 1 e no 2 ele não tem barba. Seguiu o que é o game, os livros. Só que no livro ele seguiu à risca o que é a série seguiu à risca o que é os livros, o que é o Geralt que não gosta de barba. Entendi. Mas, por exemplo, aí no caso, a gente tem uma lista aqui dos games que foram lançados, foi o The Witcher 2007 PC, The Witcher 2 Assassins of King 2011, né, para Xbox 360, The Witcher 3 Wild Hunt 2015, né, várias plataformas. Tem duas expansões, o The Witcher 3. O Heart of Stones e o Blood and Smoke. E não tem nenhum desse PS para PS5? Não tem o PS5 o The Witcher 3. Saiu agora uma... Não um remake, saiu uma remasterização do The Witcher 3. É por isso que o jogo tá lá com meu pai, porque tá no PS5. Que é aqui, o The Witcher 3. Deram uma melhorada no gráfico, uma coisinha outra na jogabilidade. Fora isso, ainda tem os spin-offs, né? Que é o Gwent, que é o jogo de carta do The Witcher. Tem um jogo que é o Thronebreaker. Que ele, inclusive, ele se passa ele adapta uma história do livro, né? Sim, mais ou menos assim. Sim. E agora estão planejando fazer um remake do primeiro, que pra mim, excelente notícia. Vai ser muito bom, porque tá muito datado, precisa atualizar. E a continuação, vai ter o Witcher 4 aí, que provavelmente é a Ciri, não se sabe. Já falaram que eu acho que não vai já confirmaram que não vai ter o Geralt. Spoiler aqui do jogo, o jogo canônico, o Geralt morre. Isso que eu ia perguntar, qual desses livros conta a história realmente do Geralt? Então, spoiler normalmente no livro dá a entender que ele morre, mas assim, ele é levado. Então não sabe se ele morre, se ele não morre, pegam ele tá ferido gravemente, e ele é levado. Sim. Aí ele morreu? Ele não morreu? Fica em aberto, mas aparentemente ele morre. No último livro. Então assim, ele morre. Então, canonicamente, um Witcher 4 teria que ser sem ele. No caso do... sim. Canonicamente dos games, né? Porque no livro também. No livro também ele morre. No último livro... Jogos spoiler gigante, todo mundo morre. No último livro, o Geralt morre, e inclusive eles usam isso para justificar ele ter amnésia no primeiro jogo. Porque ele volta, só que ele volta sem memória nenhuma. Então, mesmo que já tendo o peso de toda a história dos livros no primeiro jogo, o Geralt não sabe. Então ele tá reaprendendo como funciona o universo de The Witcher junto com os jogadores. Mas eu acho que o universo do The Witcher é tão rico que eles podem explorar muitos outros personagens. Assim, mas tem muitos personagens ali interessantes. O que eu acho importante, assim, que o cara é muito inteligente para poder juntar tudo isso, né? Justamente o que os fãs mais gostam, que é magia, que é vampiro, que é lobisomem, que é não sei o quê. E juntar tudo isso, e se você parar para pensar, tudo se bebe muito do cara lá, do criador do Senhor dos Anéis, né? Que ele praticamente criou a era medieval ali, o universo RPG. Grande Tolkien. Ele bebe o Tolkien ali. Tanto Tolkien, mas também. A visão do Tolkien é uma visão mais colorida da coisa. Dele é mais preto e branco. Dele parece mais o autor do Conan, o Howard, não lembro o nome dele. John Howard. Né? Acho que esse nome que é mais preto e branco, ele é a coisa mais cinza, entendeu? A mais dark, né? Sim. A parte, né? É como se fosse, por exemplo, a história ali que eu acho muito interessante, que acho que o Senhor dos Anéis, agora a série, pegou bem essa parte mesmo, que foi a parte ali do Sauron, né? A origem dele,
as pessoas que estão ali por trás, os orcs, né? Você tá falando do Senhor dos Anéis agora, do Anéis do Dos Anéis do Poder, Eu acho muito bom, assim, eu gosto quando eles vão pra essa área de terror, assim. O The Witcher, ele pega muito isso, ele ao mesmo tempo que ele é um mundo fantasioso, ele é um mundo muito realista, que é aquele mundo que, tipo, elfos coexistem com humanos, mas eles se odeiam, rola essa parada, tem uma xenofobia gigantesca. Um elfo, sai daqui. Tanto que no primeiro jogo, os 3 jogos têm um fator de escolha, né? Tem um sistema de escolha que, como ele explicou mais cedo, tipo, dependendo das suas escolhas, a história pode seguir um rumo diferente. E o primeiro jogo, ele te dá muito isso. Ele dá a opção do Geralt ou seguir uma resistência não humana, né? Que eles chamam de não humanos, né? Os povos não humanos. Ou ele pode seguir os Cavaleiros da Rosa Branca, se não me engano, que é uma facção de humanos que segue uma religião lá e que eles odeiam não humanos, e aí eles odeiam elfos, odeiam anões. E aí é genocídio. E no final rola uma grande guerra entre essas duas facções, e o Geralt pode ser, ou ele pode seguir o lado dos humanos ou dos não humanos, ou ele pode ser simplesmente neutro. Dependendo das suas escolhas, isso pode gerar um final diferente para cada um dos personagens. E tem algum personagem ali que ele não existe nos livros? Foram criados exclusivamente para série? Muitos. Por exemplo, aquele cantor chato ali. Não. Ele é canônico. É ele que conta a história do Geralt é contada por ele. Ele é o melhor amigo do Geralt em todas as mídias. O Jaskier Dondelli, ele é fantástico, o ator fez muito bem. Como é que é a música dele? E pra quem não tá ligado, o nome dele muda nos games. Nos livros e na série é Jaskier. Nos games é Dandelion. Eu não sei dizer exatamente por que rolou essa mudança. Teve uma parada aqui na animação que eu achei estranho, foi por ter sido errado, porque eu vi muito tarde, mas parece que o nome do protagonista lá da Vesemir, do cara que treinou ele, né, que recrutou ele, muda o nome no final ali, ele chama por outro nome, mas ele já tá velho, quase morrendo. Mas eu não entendi que ele mudou o nome, assim, era um nome e mudou outro nome, enfim. Mas assim, não teve adaptação para os quadrinhos? Aqui, ó. Temos uma aqui. Tem mais. Ah, tá. Tem várias. E quem foi que lançou no Brasil isso aí? Dark Horse, né? Geralmente... não, Dark Horse é lá na gringa. Aqui, essa aqui específica é a Pixel. Pixel, Aqui, pegar uma arte... Mas esses quadrinhos são canônicos também? Acho que não. Eu acho... tem alguns... Eu acho que é da CD Projekt também, ó. Tem alguns quadrinhos... É isso que eu ia falar. Tem alguns quadrinhos... Esse aqui, ele é canônico pros games. Agora... quando a gente fala canônico, é a mídia original, né? Tem isso. O canônico vai ser vinculado. Ele faz parte da mesma continuidade dos jogos. Já em relação ao livro... Em relação ao livro, acho que nada é canônico em relação ao livro. Só os próprios livros. Saiu um livro de RPG também, publicado para Devir aqui, do Witcher. Não sei como é que é o sistema, assim, eu só dei uma olhada por alto, não conheço muito, mas tem um livro de RPG que é da CD Projekt, que é o mesmo do Cyberpunk. Cyberpunk é diferente, ele veio do RPG, surgiu o jogo, e aí o sistema é bem parecido, o sistema de um para o outro. Inclusive, você falou de Cyberpunk, tem a gente brincando falando de multiverso, tem uma cena que, não sei se você viu isso, tem uma cena que viralizou do próprio The Witcher 3, que a Ciri fala que a Ciri tem um poder de transitar entre dimensões, né? Isso tem no livro, eles trouxeram pro jogo também. E tem uma cena dela falando com o Geralt que fala, enquanto eu tava lá viajando entre as dimensões, eu fui num mundo onde a galera não usa cavalo, não anda cavalo. Carroças sem cavalo. Carroças sem cavalo. Voadoras. E o pessoal tem braços com estranhos e tal. Basicamente, ela descreveu o universo de Cyberpunk. Ela descreveu o universo do Cyberpunk, sendo que a CD Projekt Red estava na época produzindo o Cyberpunk 2077. Então foi um easter egg. O pessoal até estava achando que a CD poderia fazer uma ponta no jogo, sendo que não aconteceu. Cara, e o Geralt falou, não, você tá maluca, pô. Eu vou tirar esse vinho aí de você aí, que você tá bebendo demais. Ele não acreditou nela. Mas é engraçado, cara. Você como escritor, eu acho meio complicado quando você cria um personagem tão fantástico, assim, tão poderoso, que você acaba meio perdido com ele. No sentido de, caramba, eu vou ter que igualar todos os personagens a essa pessoa vai ser um deus ali, ex-máquina, né? Porque todos os personagens são muito bons. Os coadjuvantes, os vilões são legais, os coadjuvantes, a pessoa que anda com ele, tem uma aventura que eles andam. Muito poderosa pra, tipo assim, eles não são super poderosos. A Yennefer, que é a feiticeira, é muito poderosa. Cara, a animação, cara, a animação exagerou tudo. A animação é anime. Exagerou tudo. Aquilo ali não conta muito, não. Todos eles são falhos, ninguém é invencível. O Geralt apanha pra caraca em todas as mídias.
Entendeu? Então, tipo, não. Então eu acho que nesse sentido ele é bem realista mesmo. O anime, ele, por conta da mídia, por conta da animação, eles viajaram um pouco. Porque eu fico pensando, por exemplo, eu implico muito com essa ideia de você criar personagens que vão no tempo, que vão pra outras dimensões. A Siri é bem roubada. Só que é aquilo, ela não controla os poderes eu dela. acho muito apelão. Ela é apelona. E ela, tipo, boa parte da série ela tá aprendendo. Da série não, né? Dos livros. Ela tá aprendendo a usar as habilidades dela. Entendeu? O desenvolvimento dela como uma personagem. A ideia, até onde eu vi, é até o final da história desse universo, ela vai se tornar uma personagem mega poderosa. Mas ela ainda não chegou lá naquele momento. É porque eu falo isso porque eu tenho uma personagem, né, que é uma maga, que é a Alquimia, e ela tem esse poder de viajar no tempo. Só que eu tenho dificuldade para desenvolver essa parte, que ela poderia, por exemplo, eu tô cansado, vou para outra dimensão, mudar lá, morar. Então, pra mim, qual a consequência que vai dar disso? Pois é, aí qual é o cerne dela? Que ela vai saltando os tempos porque ela tá fugindo de algo, entendeu? Então ela é um personagem que ela mora nessa dimensão, nesse tempo, mas porque ela é uma prisioneira do passado. O que retratou muito bem isso foi o Umbrella Academy, sobre Viajante do Tempo, que ele ficou preso no corpo de uma criança. Ele não envelheceu, todo mundo envelheceu e ele é uma criança. Sim. É bem legal mostrar isso. O Mexe no Tempo tem que ter alguma merda. Eu concordo com isso. Eu acho que, já que ela tem essa habilidade, o que tem que ser abordado é as consequências do uso dessa habilidade. É que nem o Superman. O Superman, ele é praticamente invencível. Um deus indisponível. Mas exatamente, e por conta dele, justamente por ele ser invencível, ele é obrigado a se conter. São poucas as vezes em que a gente vê ele realmente andando com tudo. Por quê? Por causa da índole dele. Ele não quer, abraçar a Lois Lane e correr o risco de destruir ela sem querer. Ele já tem uma cena que ele fala que ele se sente como se estivesse andando numa caixa de papelão o tempo todo, tendo sempre que se controlar. Então, aí você cria um personagem, né, muito poderoso e acaba tendo problemas com ele, né? Porque você não... Tudo você pode... Porque o funk é chato, ele fala assim, mas ele não pode fazer isso? E você fica preso com isso. Porque você dá tanto poder pro personagem que você não sabe o que fazer. É que nem o Flash. A Capitã Marvel também sofre disso. Ela podia resolver todos os problemas de uma vez só, e não pode por quê? Porque o cara deu muito poder pra pessoa. É o Superman. É que nem o Flash. É chato. Já que a gente tá falando... preocupado com isso, com medo de criar um personagem. Aí o personagem assim tem que ter um background muito grande, um estilo surfista prateado da vida. Um personagem assim tem que ter uma história legal, porque assim, a gente pode fazer qualquer coisa. E é que nem o Flash, por exemplo, no filme que recentemente saiu, abordando viagem no tempo. Ele poderia voltar no tempo e resolver tudo o que ele quer. Mas quando ele fez, deu uma cagada tão grande que gerou nos eventos do Flashpoint, do quadrinho, do filme também, que está saindo no cinema. Mas assim, eu já vi em conversas assim com amigos e tal, o pessoal falando, mas o pessoal até considerou que o fato dele poder voltar no tempo é o Deus Ex Machina. Eu falei, cara, não é, porque isso é estabelecido desde o início. Ele não volta porque ele não quer e porque ele já sabe as repercussões da viagem no tempo. É isso, é consequência. Não pode falar. Senão, se cada vez que ele tropecei, ele voltar no tempo e não tropeçar, ele nunca vai ter falhas, porque você pode refazer. Eu acho que é isso aí. Quando você tem um personagem muito poderoso, você tem que abordar principalmente as consequências no mundo por conta do poder dele. Dr. Manhattan também no... Exatamente. O Watchmen também é muito legal, ele é poderoso pra caramba. Aí voltando no The Witch, eu acho que, pra que o Liam Hemsworth entre na série, porque, uma coisa é você interromper o trabalho de um ator, outra coisa é você preparar o público para aquilo. Então eu acho que o Henry Cavill ou vai ter alguma alteração ali para que o Liam entre e não tenha uma diferença tão grande, né? Talvez criar um plot ali, porque vai morrer alguma coisa ali. Não, a gente teve 3 Hulks, 4 Hulks, sei lá, máquina de combate. Eles vão mudar o eles vão fazer request. Acho que ele vai ter não justificativa, porque ele vai mudar ali. No máximo vai ter alguma piadinha assim, nossa, tá diferente, zoando. Já aconteceu muito. Eu tô falando criar uma história do porquê mudou a aparência do personagem. O máximo vai ter assim, nossa, tá mais jovem. Não envelheço, alguma coisa assim. Que realmente o personagem teria isso ou não, estaria dentro da lore, o pessoal gosta de usar essa palavra. Estaria estabelecido no universo ali do Witcher. Mas, nossa, a gente tá mais jovem, porque provavelmente o Liam é mais jovem do que o Henry Cavill. Nossa, tá mais jovem? Eu não envelheço. Galera, então a gente tá chegando no final desse segundo bloco, né, do Meu Herói Pod, falando sobre The Witcher. A gente já falou aqui sobre as adaptações para as outras linguagens. Queria agradecer a presença do nosso amigo aqui, profissional, escritor aí do Axélia, do Rumo ao Inexplorado, da editora Quimera. Galera, queria muito agradecer pela sua presença aqui falando de The Witcher. Você já limitou já deu um trocado do seu bruxo de hoje? Já deu um trocado pro seu The Witcher hoje?
E é isso, galera. A gente tá chegando ao final, galera. Muito obrigado por esse podcast. Lembrando o seguinte, se você tá curtindo, manda seu recado, escreva aí, tá bom? Se você tá gostando desses assuntos. Queria agradecer a sua presença. Deixa suas redes sociais, por favor, Vini, por favor. Valeu, galera. Valeu por acompanhar mais um Meu Herói Pod. Se você quiser me acompanhar fora daqui, eu vou estar no Z Games, onde eu tô no YouTube e também nas redes sociais. Só procurar Z Games no YouTube ou Multiverso Z. No Z Games eu falo sobre games e no Multiverso Z eu falo sobre o resto, praticamente. Eu tô no Twitter, tô no Instagram, @ViniMedeiros com Z, e no Twitter, @ZVolt2. E eu tenho uma pergunta pra você. Você acha que o Henry Cavill vai se dar bem em Warhammer? Warhammer, bom assunto. Vamos lá, Thiago. Muito obrigado pela sua presença, cara. Pode deixar suas redes sociais pra galera te seguir. Thiago, né, com TH, Thiago Profit, escritor. Todas as redes sociais. Show de bola. Tem um site específico para suas obras ou só a Editora Quimera mesmo? Editora Quimera. Só acessar então, galera, www.editoraquimera.com, Editora Quimera com K, tá bom, galera? Muito obrigado pela presença de vocês aqui. É um prazer falar sobre The Witcher. Eu acho que estou me apaixonando pela série, tá bom? Galera, muito obrigado. Lembre-se o seguinte: vamos desejar boa sorte pro nosso Liam Hemsworth, né? Vamos torcer que ele volte aí, que ele tenha um sucesso para substituir o Henry Cavill, né? E que não seja cancelado, porque vai ser trocado o Henry Cavill. Então é isso, galera. A série da The Witcher, volume 3, temporada 3, estreia dia 21 de junho. 29 de junho, parte 1. A primeira parte, tá? Vai ser dividida em duas partes. Então é isso, galera. De julho, coisa assim. Obrigado mais uma vez. Lembre-se o seguinte: o amanhã é hoje, galera. Fui!